e vamos falar nesse vídeo sobre Ruth. Quem foi Ruth? Não é? Ruth foi uma das ancestrais de Jesus. Ela aparece na lista de ancestrais de Jesus como a mulher de Boaz. Nós estamos a ver pessoas, não é? Mulheres muito especiais, pois são mulheres que aparecem na lista de ancestrais de Jesus, mas aparecem de uma forma que muitas vezes nós lemos e nos perguntamos por que aparece dessa forma. Por exemplo, nós lemos aqui no versículo 3, Judá gerou de Tamar. Nós lemos no versículo 5, Salmão gerou de Raabe. Boaz gerou de Ruth. E nós lemos aqui Salomão gerou da mulher que foi de Urias. Nem sequer o nome dela aparece. Mas nós vamos ver este vídeo também e vamos fazer uma reflexão especial justamente porque não aparece esse nome. Então, nós estamos a ver agora a história de Ruth. E por que ela é tão especial e passa a ter o direito de estar aqui como ancestral de Jesus. Mas para entendermos a história de Ruth, nós temos que saber o que aconteceu com a sogra de Ruth. Noemi, que era a sogra de Ruth, ela vivia com o marido dela e 2 filhos na cidade de Belém de Judá. Só que nesse momento em que eles estavam ali a viver, houve uma seca muito grande. Então, o marido de Noemi, ele tem aquela iniciativa de vou sair, vamos sair como chefe de família, vamos sair e vamos peregrinar por algumas terras para ver se nós encontramos alguma melhora. Então, eles saíram, levaram tudo que tinha. Noemi foi-se com o seu marido e seus 2 filhos para essa terra. Lá chegando, depois de algum tempo, né, a Bíblia nos fala, espaço de 10 anos, o marido de Noemi morre e os seus filhos pegam meninas, garotas, mulheres, daquela região para se casar, moabitas, não é? Uma se chama Ofra e a outra se chama Ruth. Por isso Ruth ela era uma estrangeira, ela não era uma israelita. Portanto, Ruth passa a ser a mulher de um dos filhos de Noemi. Só que o que acontece? Com a morte do marido de Noemi, depois morrem seus 2 filhos. Então aquelas 2 garotas também ficam viúvas, são 3 viúvas. E Noemi fica totalmente sem chão. A Bíblia nos fala que ela fica tão amargurada que ela até quer mudar o seu nome. Seu nome significa alegria e ela quer mudar o seu nome para Mara, que é amargura, tristeza. Perder o marido, perder 2 filhos não é fácil. Mas ela fica a saber que na terra dela, em Belém de Judá, já houve chuva, está a haver fartura. Então ela decide voltar para o povo dela e despede as 2 meninas. Ela chega para Ofra e para Ruth, conversa com elas e diz: olha, filhas, voltem para a casa dos seus pais, porque lá vocês têm condição de encontrar outro marido, não é? Elas estavam livres, estavam viúvas, poderiam casar novamente e não tinham filhos, não tinha nada que as prendesse, podiam seguir o seu caminho. E ela até dá uma explicação na Bíblia que era uma tradição, não é? Ela até diz: olha, eu não tenho como ficar com vocês porque eu já sou muito velha, eu não tenho condições de ter filhos, não é? Porque se tivesse condições de ter filhos, ela teria filhos, geraria, então teria aqueles filhos, esperaria até que eles tivessem idade para ficar com aquelas meninas, seria um sacrifício muito grande para elas, não é? Que eram jovens, iriam perder a sua juventude e daqui que tudo isso acontecesse era muito tempo. Então, Noemi se despede de cada uma, diz que não tem condições de ficar com elas e não tem condições de gerar filhos por já ser uma mulher de idade. Ofra chora muito, mas segue seu caminho. Ruth fica
com Noemi. Ruth disse, no versículo 16 do capítulo 1, porém Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Portanto, aquela moça, ela deixa bem claro que ela não vai a lado nenhum. Ela tem aquela mulher como uma mãe, ela vai ficar ao lado dela. A situação de viúva, já disse em alguns vídeos anteriores, era uma situação muito difícil, pois a mulher ela tinha sua identidade pelo casamento, pelo marido, era o marido que era o mantenedor da casa, era o apoio da casa, e ser uma viúva era uma situação muito difícil. E o apoio daquela jovem, a lealdade daquela jovem, aquela mulher já de idade em qual ela não poderia ganhar absolutamente nada com aquela mulher, não é? Mostrou uma grande lealdade, uma grande amizade, um amor, não é? Então aquelas duas voltam para Belém de Judá e vão ter próximas a um campo de um homem chamado Boaz, ao qual é um parente de Noemi. E então o que acontece, e vamos resumir um pouco, não é, essa parte, é que Ruth acaba por se casar com Boaz. Ela vai trabalhar, ela está, na realidade, ela começa a pegar espigas de milho, Boaz vê, e Boaz vai ter com ela e fala com ela sobre a lealdade que ela teve, que ele ficou a saber da lealdade que ela teve para com a sogra dela, ou seja, a atitude dela chega aos ouvidos daquele homem que era o dono de todas aquelas terras e era o dono, o patrão de onde ela andava, e aquela atitude faz ele ter benevolência com ela, e nós vamos ler que futuramente ela passa a ser a esposa dele, ou seja, ela era uma estrangeira, ela não era judia, ela era uma estrangeira, mas pela sua atitude, aquele homem enxerga uma mulher de valor ali, não é? E casa-se com ela. E nós lemos de quem Boaz era filho? De Raabe, não é? A sua mãe igualmente, numa atitude de fé e de coragem, mudou todo o rumo da sua vida, e ali estava uma jovem tendo a mesma atitude, e com certeza não há casos, não é? Boaz era um homem que sabia que a nacionalidade nada dizia sobre uma pessoa, sua mãe também não era daquele local. Ele sabia em seu coração como Deus pesa o coração de uma pessoa, e ele viu ali naquela moça as qualidades para ser a sua esposa, unindo, não é, Deus, duas vidas, e delas trazendo mais um ancestral até chegar ao nosso Jesus amado. Por isso, mais uma vez, atitude. Ruth teve uma atitude de lealdade.